Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, que o seu Santo Espírito seja enviado para que compreendamos a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente já chegou no canto 7 da Divina Comédia, onde Dante fala dos pecados ligados ao dinheiro e parcialmente dos pecados ligados à ira. A gente vai lidar um pouco mais com a ira no canto 8º, mas a gente vai falar brevemente sobre ela aqui. Então, Dante, ele segue aqui uma perspectiva de Aristóteles, Aristóteles já cristianizado por São Tomás de Aquino, em que ele condena tanto os perdulários, aqueles que gastam de maneira imprudente, como também os avarentos, os miseráveis, que não fazem bom uso da sua riqueza, que só pensam em acumular e não têm caridade para com os outros e muitas vezes nem consigo mesmos. Basicamente a descrição que Dante faz, ele coloca, a gente tem de novo essa noção do círculo, né? Você não sair do lugar, uma representação da eternidade. Você tem os avarentos constantemente se chocando com os perdulários e um perguntando para o outro, por que você gasta, por que você por que você junta, por que você gasta, por que você junta. E são algumas coisas importantes que a gente tem que falar. Com relação a alguns documentos da igreja que são importantes a gente citar aqui. A Evangelium Vitae, que é um documento papal, que no seu número 32 fala da seguinte forma: pelo contrário, aquele que, à semelhança do rico agricultor da parábola evangélica, julga poder assegurar a própria vida com a posse de simples bens materiais, na realidade engana-se. A vida está escapando e bem depressa ficará privado dela, sem ter chegado a perceber o seu verdadeiro significado. Insensato, nessa noite pedir-te-ão a tua alma. E o que acumulaste, para quem será? Né? Lucas capítulo 12, versículo 20. Então, a gente percebe essa insensatez. Mas é uma insensatez que pode tanto pegar a pessoa perdulária quanto a pessoa avarenta. Porque as duas, elas veem no dinheiro e nos bens materiais uma forma de garantir a vida plena, a vida boa. Não nos enganemos aqui, o dinheiro ele é necessário. O dinheiro ele é necessário, ele é importante para conseguir uma condição de vida justa para as famílias. A família que é a célula base da sociedade, né? Então é importante o dinheiro para garantir essas condições de vida, que as pessoas tenham trabalhos dignos e que possam sustentar suas famílias. Isso que Chesterton ele fala nas suas obras, né? A ideia de que você foca na família, nas pequenas empresas, nas pequenas propriedades, e ele era bem crítico da aliança que via muitas vezes de troca de favores entre grandes empresas e o governo. Mas vamos focar aqui na responsabilidade pessoal, mais do que em grandes teorias econômicas. Eu deixo isso para os textos de apoio para quem quiser ler. Então a gente vê aqui que a parábola de Jesus, isso é uma coisa que eu sempre achei, essa parábola eu nunca entendi muito bem, porque parecia um corte muito súbito, né? Você tá vendo o sujeito, ele tem um bom êxito econômico, de repente ele destrói o celeiro para construir um celeiro maior e guardar os seus grãos e guardar os seus bens. E eu lembro que uma vez teve um padre que estava fazendo um sermão sobre esse trecho, e isso me deu um estalo, que eu percebi. Ele falou assim: onde é que estão os amigos desse homem? Onde é que está a família desse homem?
E assim, a única coisa que pra mim era um pouco estranha nessa parábola, que eu percebia que ele estava fazendo algo de errado, é que me pareceu sempre muito esquisito você morar dentro de um celeiro, né? Ele não guardar só os grãos, mas ele guardar todas as suas coisas e ele mesmo ir morar dentro do celeiro. Mas depois que o padre fez essa comparação, ficou muito mais claro pra mim. Então o que acontece? Nós temos esse homem que ele coloca toda a segurança e todo o significado da sua vida no dinheiro, mais do que ser um meio de subsistência, né? Ele não coloca somente os grãos, ele coloca todos os seus bens, ele se coloca lá dentro. Então, a gente vê que a função primordial do homem é buscar a Deus e buscar a verdade. Isso é importante. E viver com a sua família aqui na Terra, né? E criar novos cidadãos para o céu. Só que sem uma condição de vida básica, sem um trabalho digno, isso não é possível. Ou pelo menos isso fica muito difícil. Então nós temos que entender, por um lado, o que Dante fala da fortuna, né? Essa ideia de que existe algo aparentemente caótico no mundo, em que as pessoas ricas e poderosas, elas caem e outras pessoas ricas e poderosas sobem, que ele trata como parte da providência de Deus. Então, para Dante, essa fortuna, essa sorte não é errática, então ele acredita na providência divina, mas também a ideia do trabalho. Isso é uma coisa muito importante, a ideia do trabalho e da propriedade. Isso é uma das razões pelas quais a igreja condena o socialismo, né? Que a doutrina social da igreja e vertentes como, por exemplo, distributivismo, familiarismo, a ideia de que a propriedade, você ter a sua casa, você ter os seus recursos para você produzir, para você poder juntar o seu dinheiro, elas são essa ferramenta que dá dignidade à pessoa, que ela pode se valer disso para decidir, para ela ter uma reserva. Então ela produz, ela guarda parte do que ela produz e ela decide aonde ela vai trabalhar, né? Ela não fica atada a um único empregador, que isso também seria um problema. Então você tem uma coisa importante para a gente lidar aqui. Então você tem esse foco na família, você tem foco também quando a gente pega aqui 2 trechos do Catecismo da Igreja Católica sobre a usura, que é a prática desmedida dos juros, que fala aqui, número 2269 e 2449. Então, primeira razão de se condenar a usura é o homicídio indireto provocado pela fome, em função das práticas usurárias. Importante falar o seguinte, quando a gente está falando de socialismo, o socialismo também não gera fartura. O socialismo também gera escassez, o socialismo também gera repressão da liberdade. Então, assim como as pessoas que são agiotas, né, que cobram esses juros abusivos, são responsáveis pela desintegração das famílias, pela fome, pela falta de saúde, até mesmo os políticos corruptos que roubam esse dinheiro, né? Então, os usurários e os políticos corruptos. Uma pessoa não é isenta de fazer o mal ao outro porque ela é privada ou porque ela é pública. Nem o governo e nem o privado tem o direito de se apossar do que o outro precisa para viver. Isso também mostra a injustiça dos ladrões. Você vê, por exemplo, os ladrões que roubam muitas vezes as pessoas que também não tem nada, que estão lá esperando no ponto de ônibus e são assaltadas. As pessoas que sofrem esse tipo de assalto e que são de uma condição social mais modesta, elas não sentem em nenhum momento solidariedade, porque elas sabem que elas têm que trabalhar, elas têm que ralar, enquanto esses ladrões simplesmente se apossam de bens que são delas. Então isso é uma coisa importante para a gente tratar. Então, outro problema da usura é no caso da proibição do Antigo Testamento, uma proibição do livro do Deuteronômio,
ser contrária ao amor pelos pobres. Então isso é uma coisa importante para a gente tratar. É importante uma solidariedade, uma noção de comunidade, de responsabilidade pessoal. Então, mais do que o governo dar uma condição de que as pessoas busquem a sua própria melhora, busquem o seu próprio aprimoramento, isso é importante. Mas é responsabilidade pessoal de cada cristão, é responsabilidade pessoal de cada católico ajudar aqueles que menos possuem. E não só pela esmola. A esmola é uma forma de ajudar os menos favorecidos, mas também você se aplicar no seu trabalho, ajudando as pessoas a terem uma educação melhor, estimulando as pessoas a lerem, estimulando as pessoas a se profissionalizarem, estimulando as pessoas a programarem melhor os seus próprios gastos. Isso é uma questão que, por exemplo, uma educação financeira ajuda bastante. Ensinar as pessoas a não serem miseráveis. Isso é uma coisa muito importante. Então você tem essa noção. Bom, gente, indo um pouco agora para a questão da ira, que também é muito importante, a gente fala da parábola do servo mau, né, que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35, no qual, vamos pegar aqui alguns comentários de São Jerônimo e São João Crisóstomo, que o Senhor, ele fala daquele servo a quem foi muito perdoado, e quando ele fala desse servo a quem muito foi perdoado pelo Senhor, por volta de, se não me engano, 10.000 talentos, e o servo pede ao Senhor, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. E ao que ele pede ao Senhor um prazo, ele pagará tudo, o Senhor fala, não, vai em paz. Vai em paz e você tem toda a sua dívida perdoada. E no que ele encontra um companheiro dele que deve muito menos, ele agarra o companheiro pela garganta e fala, paga-me já o que deve. E nisso o Senhor fica com raiva e manda ele para a prisão. Isso é uma coisa importante. Então, Jesus fala, de acordo com São Jerônimo, que perdoem do seu coração aqueles que te ofenderam. Isso é uma coisa importante, porque a gente vê que Dante, ele coloca tanto os irados agressivos, né, que estão no topo daquele mar de lama, brigando um com o outro, como também os irados melancólicos, que estão no fundo do rio só soltando bolinhas, né? Então ele fala, não é uma mera ficção, que o nosso perdão, ele não seja uma mera ficção, que o nosso perdão, ele não seja um mero fingimento. Isso é uma coisa importante. Ele fala que perdoem de todo o coração, porque Deus nos perdoou primeiro. Isso é uma coisa importante. E até o que o próprio bispo Robert Barron fala, né? O perdão, ele é uma forma mais excelente de justiça. Isso é uma coisa importante. Então, o perdão é mais do que aquela ideia do que faça você sua parte, eu faço a minha. O perdão também é você tomar sobre si o peso do outro, o peso da obrigação do outro muitas vezes. O bispo Robert Barron, ele fala inclusive, né? Perdoe rápido, não dê o tempo do demônio agir. Evite a fofoca. Isso é uma coisa muito importante. A fofoca também é uma ferramenta da ira. E se dispõe a ajudar aqueles que você critica. Se você critica, se dispõe a ajudar. Isso é um exemplo. E ele citou o exemplo desse casal Amish, né? Que um grupo de rapazes... os Amish, eles são uma comunidade de cristãos evangélicos muito reclusos lá no interior dos Estados Unidos. Eles andam de carroça, eles não usam energia elétrica. Ele dá esse exemplo, que tinha uma família de Amish andando numa carroça e um dos rapazes que estava passando por ali com seu carrão, ele passa e joga um tijolo para assustar o cavalo. Nisso que ele joga o tijolo para assustar o cavalo, o tijolo acaba ricocheteando e acerta a cabeça do filho desse casal de Amishes, e o menino acaba morrendo. O rapaz é, com justiça, condenado, mas o casal de Amishes vai até a corte pedir que o rapaz seja inocentado e liberto. A corte, é claro, não concede isso, o rapaz é condenado por ter matado o filho deles, mas eles vão visitar o rapaz todos os dias enquanto ele está na cadeia.
Isso é uma coisa importante para a gente parar para pensar. Muitas vezes, esse tipo de atitude pode render frutos de um arrependimento muito maior. Eu não estou falando contra uma punição retributiva, que traga de volta a pessoa o mal que ela causou, que devolva isso. Mas eu estou dizendo que a misericórdia é uma justiça muito maior. A misericórdia é uma justiça muito maior porque retribui a Deus o que lhe é devido. E o que é devido a Deus é a alma do homem. E quando uma pessoa peca, não peca somente contra o seu irmão, mas peca também contra Deus. Então, quando você perdoa o pecador e ele se emenda e a alma dele se volta a Deus, você está tirando a alma do pecador da mão do demônio e reintegrando essa alma ao coração de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Então, é o que São João Crisóstomo fala da abundância do amor divino, né, que perdoa todas as dívidas. Então, que nós não fiquemos presos dentro dessa angústia, do fundo desse rio soltando bolhas, ou no topo dele lutando uns contra os outros e ferindo os outros com tudo que nós possuímos. Que o Senhor nos ilumine e nos conceda fugir tanto da ira como também da ganância, seja ela uma ganância capitalista, seja ela uma ganância socialista, que a servidão à ganância não tome conta do nosso coração, que nós possamos produzir para prover a nossa família e que possamos sempre ajudar aqueles que têm menos condições, para que possam se emancipar e que possam eles próprios ser produtivos e com isso sentir a dignidade que um trabalhador precisa de prover a si mesmo e da sua família, e que com essa liberdade eles possam pensar naquilo que vai além da matéria e usar o seu tempo para buscar a Deus, pois não estão mais sentindo fome, pois não estão mais sentindo sede, pois não estão mais sem um teto sobre sua cabeça, e agora tem tempo de colocar o joelho no chão e rezar, e que na nossa pobreza, que nas nossas dívidas, nós não nos esqueçamos de Deus que perdoou as nossas dívidas e possamos ajudar aos outros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Só uma coisa, eu planejo colocar nos anexos, nas fontes, uns textos que eu escrevi quando eu ainda estava na época da faculdade. Olhem com um pouco de moderação esses textos, tá? Porque há muitos autores dos quais eu citei, eu estudei, eles eram liberais, eles eram ligados à escola austríaca. Então, só toma um pouquinho de cuidado porque ele pode pender um pouquinho mais para o lado do liberalismo, que também não é católico. A Igreja Católica condena tanto o socialismo quanto o liberalismo. Eu vou botar os textos, mas é interessante para ver como foi difícil para a Igreja lidar com a situação dos juros, como é uma situação difícil de você lidar e de você tratar com justiça. Outras religiões, como por exemplo o direito econômico islâmico, hoje em dia tem muita dificuldade de lidar com isso também. De você ver aonde termina a forma que parece uma usura e onde está realmente a intenção usurária. Então isso é uma coisa muito complicada de você definir. Por isso que eu usei esse vídeo para falar do ponto de vista pessoal, falar com cada pessoa. Que cada pessoa busque a justiça e busque não se aproveitar dos outros. Bom, gente, eu espero que não tenha ficado muito longo e que isso consiga edificar a nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.